Vamos hoje reagir a um vídeo aqui em que me mandaram um importante influenciador do mundo de finanças, dizendo que ele saiu de ser agnóstico para acreditar em Deus. E ele relata ali um tipo de argumentação que é antiga, remonta ao Aristóteles, passa por Tomás de Aquino e chega até os nossos dias para a existência de um Deus. Vamos ver se ela se sustenta? Vamos lá. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês. O trecho é esse aqui, ó. Esse trecho é de um podcast chamado Os Sócios. É um podcast, se eu não me engano, de finanças. De finanças e de empreendedorismo, enfim, esse campo mais empresarial. E quem vai falar aqui é o Bruno Perini, que é o host do podcast, junto com a sua esposa, a Malu Perini. Esse é um corte em que ele fala sobre a mudança dele de percepção em relação a Deus. Ele não se diz religioso, mas ele se diz alguém que acredita logicamente em Deus. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no que ele relata e a gente comenta em cima do ponto de vista filosófico. Eu era agnóstico. Eu falava isso porque eu não podia nem provar e nem refutar a existência de Deus. Mas Aristóteles me convenceu do contrário através de uma conclusão lógica. Então, Aristóteles me convenceu do contrário através de uma conclusão lógica. Acho que a conclusão lógica, ela significa uma coisa em filosofia e significa outra coisa para o senso comum. Eu já vi o vídeo e eu acho que ele vai utilizar no senso comum. Eu acho não, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Antes o que é uma conclusão lógica para a filosofia? Para que uma conclusão seja lógica em filosofia, basta que ela não seja autocontraditória. Ela não necessita corresponder à realidade. A lógica lida apenas com a forma do raciocínio utilizado. Toda vez que a gente lida mais com o conteúdo do raciocínio do que com a forma, a gente está indo para um campo mais de lógica informal. Mas a lógica formalizada, ela lida com o raciocínio. Você quer ver um raciocínio perfeitamente lógico e que não faz o menor sentido? Se você está me assistindo agora, você mora em Marte. Você está me assistindo agora. Logo, você mora em Marte. Isso é um raciocínio perfeitamente dedutivo, formalmente válido e absurdo. Você não está em Marte. Entende? Por quê? Porque para ser lógico, um argumento só precisa ser formalmente impecável. Esse argumento que eu acabei de dar para você é formalmente impecável. Ele é lógico, mas ele não afirma coisas sobre a realidade de modo explicativo. Ele afirma um absurdo sobre a realidade. Então, para que um argumento seja bom, ele precisa ser sólido. Ele precisa partir de premissas verdadeiras, chegar a uma conclusão verdadeira por meio de um raciocínio válido. Então, verdade e validade são requisitos fundamentais para que um raciocínio seja sólido e não só lógico, porque lógico lida só com a forma válida de um raciocínio. Certo? Essa é uma boa clarificação para que a gente tenha em mente aqui. Vamos escutar o resto do raciocínio do Bruno Pereira. Então, hoje eu não falo mais que eu sou agnóstico. Você fala que é aristotélico? Na verdade, eu digo que eu acredito em Deus, só que eu não tenho uma religião. É isso, mas eu não falo mais que não dá pra provar ou não provar, porque eu achei a prova. Eu acredito em Deus, mas eu não tenho uma religião. Então vamos ver em que Deus ele chegou à conclusão da existência. Lógica muito interessante. Eu tenho um problema com as religiões, porque muitas vezes os argumentos são tautológicos, né? Por que é assim? É porque tá escrito na Bíblia. E por que tá escrito? Porque foi assim. Então fica circular, uma referência circular. E aqui todo respeito. Ele fala que tem problema com as religiões, mas quando ele explica qual é o problema que ele tem com as religiões, ele não fala das religiões, ele fala da Bíblia. E a humanidade tem muitas outras religiões que não são que não fazem remissão à Bíblia, né? ao Antigo, ao Novo Testamento, enfim. Então ele não tem problema com religião, ele tem problema com a Bíblia. É isso. Ele não manja de religião, ele manja de Bíblia. Então tá bom, tá certo. Feito a quem, poxa, acredita, é uma questão de fé. Mas não era suficiente pra mim. Eu ficava pensando, poxa, antes do hoje, tinha o ontem e tinha o anteontem. Uma hora tem que ter um dia zero. Deus deve... Boa. Então ele tá partindo de uma premissa.
tem uma cadeia de causalidade, causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência. Ele fala assim, não, uma hora tem que ter o zero, tem que ter um marco inicial, absolutamente zero. Isso é uma concepção de mundo nada óbvia, tá? A gente sabe, a gente que estuda filosofia, você que já é meu aluno há mais tempo, que o princípio de causalidade, ele parece muito intuitivo, mas ele não é nada óbvio. Mas vamos lá. Vamos conceder isso ao Bruno. Deus deve ser o responsável por essa criação. E aí o Aristóteles, ele fala sobre isso. Então, se você tem um copo com vinho, ele não sempre existiu. Ele veio de algum canto. Era a uva antes. Mas a uva também não sempre existiu. Vai ter que ter um começo. Então, voltando para esse começo, que era uma coisa que estava lá sem ser criado, já existia antes. Eu falo, cara, isso aqui para mim é... Esse é um importante elemento do raciocínio. Eu vou já explorar isso, mas nota que para ele, toda causa tem uma consequência. E isso, para ele, parece ser um imperativo lógico. Ok, até aí, bastante intuitivo. Só que, esse é um imperativo lógico, só que na cabeça de quem pensa assim, não tem nenhum problema de ter um que não segue esse princípio que ele acabou de dizer que era lógico, ou seja, que tem que ter uma causa. Tem que ter um que não tem uma causa. Tá, vou já voltar nesse ponto. Mas isso deve causar estranheza a todo mundo que está ouvindo isso. Todo mundo que está ouvindo isso de primeira. E geralmente não causa. Então vamos lá. É o conceito de divindade. Então, eu não acho que tem um homem barbudo no céu que fica assistindo a gente, né? E eu não fico nisso. Acho que é até uma maneira de você simplificar para crianças. Não é isso. Agora, eu acredito numa força criadora original que iniciou o tempo, o espaço, o cosmos, essa ordem. Eu era agnóstico. Eu acredito numa força criadora inicial. Aí ele já pula por uma concepção de Deus que é criadora. Isso não é óbvio também. E não precisa, para estar no início do nexo de causalidade, ser criador. É diferente ser um criador, porque criação implica que há uma certa potência criativa ali, há um certo poder criativo, há uma certa capacidade criativa. Ao passo que, para ser o elo inaugurador de uma cadeia de causalidade, não precisa ser uma entidade consciente e criadora. Não precisa. Isso é uma assunção que não é nada evidente, inclusive. Mas esse argumento do Bruno Perini, que me enviaram aqui, eu queria compartilhar ele com vocês a partir de uma aula que nós tivemos no nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, que está disponível lá no Núcleo de Formação Filosófica. E é uma aula sobre argumentos para a existência de Deus. Argumentos para a existência de Deus. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Será que é esse? Não é esse. Ah, cadê? É esse aqui. É esse aqui. Então, deixa eu fazer isso aqui. É essa apostila aqui. Vou colocar aqui. Essa apostila aqui é a da aula 41. Deixa eu ver. Aqui. Essa apostila aqui é a da aula 41, lá do Introdução Geral à Filosofia, que está presente na minha escola, lá do Núcleo de Formação Filosófica. Esse módulo é só um módulo sobre religião, filosofia da religião. E aqui eu tento sumarizar argumentos para a existência de Deus, tá vendo? O problema do mal e argumentos a favor da fé em Deus. Falo da aposta de Pascal, falo do fideísmo. E aqui eu falo dos argumentos que Tomás de Aquino traz. Argumento teleológico, argumento cosmológico, argumento ontológico e tal. O que a gente está discutindo aqui agora, a partir do vídeo do Bruno, é o argumento cosmológico. É esse aqui. Que é o da causa primeira, né? O argumento cosmológico também parte da observação empírica para a conclusão de que Deus existe. Porém, em vez de partir das consequências para as causas, seu ponto de partida é duplo. Existem coisas na realidade, nada que existe vem do nada, princípio da causalidade. Se cada coisa existente precisa de uma causa anterior, então duas hipóteses se apresentam. O elo de causas e consequências é infinito, né, como o Bruno Perini bem falou.
existe uma causa primeira que não é causada. O argumento cosmológico descarta a primeira hipótese, por ser irracional. Qual que é a primeira hipótese? O elo de causas e consequências é infinito. A hipótese segunda é adotada como a mais plausível. Além disso, a causa primeira, por ter o poder de iniciar a realidade, só pode ser o Deus dos teístas. Então, assim como o anterior, o argumento cosmológico também enfrenta objeções. Mas vocês entenderam a base do argumento? Então, existem coisas, nada vem do nada, daí tem duas opções. Ou tem uma regressão ao infinito, uma coisa causando outra, uma coisa causando outra, uma coisa causando outra, ou existe uma causa primeira que não é causada. Aí, os teístas descartam a primeira hipótese, porque eles dizem que o infinito é irracional e ontologicamente impossível. Eles adotam a segunda hipótese. Existe uma causa primeira que não é causada, essa causa primeira que não é causada é Deus. Tem 3 objeções a isso, que eu exploro mais na aula. E aqui, como eu quero fazer um vídeo menor, eu vou só passar rapidamente. Qual que é a primeira objeção em relação a esse raciocínio aqui? Uma primeira objeção ele é autocontraditório, ou pelo menos parece ser autocontraditório, precisando de explicação. Por quê? Porque esse argumento parte da premissa de que nada que existe vem do nada, certo? Para concluir que existe algo que não foi causado. Deus. O que parece ser uma contradição. Ainda que a resposta seja que Deus é a única causa não causada do sistema todo, surge outra questão. Por que, então, não parar em outro elo desse nexo de causalidade? Por que eu tenho que parar num criador? Por que eu não paro dizendo que o próprio universo é causa de si mesmo? Eu não preciso ter só uma causa que não é causada? Por que eu não digo que o próprio universo é causa de si mesmo? Por que eu tenho que dizer que é um criador do universo? Nota, as duas hipóteses, eu não estou dizendo que elas são falsas ou verdadeiras ainda. Eu estou dizendo assim, elas duas são candidatas. Por que, então, que eu descarto uma e vou para outra? Não é óbvio, não é evidente. A descrição, por exemplo, do que é Deus para o espinosismo, né? Para Baruch de Spinoza, é o universo. Ele para o nexo de causalidade no universo. Deus, em Spinoza, não é um criador. Deus é a totalidade do universo. É uma hipótese igualmente candidata. Por que eu descarto uma e vou para outra? Não é racional, não é lógico, como achou ou como foi convencido o Bruno Perilli. A segunda objeção é quanto à possibilidade do infinito. Lembra porque o infinito é descartado, né? Para os teístas lá que adotam esse argumento. O argumento cosmológico assume que a regressão ao infinito não é possível. Porém, há dúvidas relevantes quanto a isso. Para perceber, faz o seguinte. Em vez de pensar uma regressão de causas ao infinito, né, para trás, pense em uma progressão de consequências ao infinito. É plausível concluir que haverá consequências ao infinito, ou seja, que as consequências dos meus atos vão ter outras consequências, que vão ter outras consequências, que vão ter outras consequências, que vão ter outras consequências, ao infinito. Não é plausível inferir isso? Do mesmo modo, que é plausível concluir que haverá sequências numéricas ao infinito. Por que é plausível inferir que haverá sequências numéricas ao infinito? Por quê? Porque é sempre possível somar mais um a qualquer número. Imagina qualquer número, grande como possa ser. É sempre possível esse número somar mais um. Portanto, é sempre possível imaginar uma sequência numérica infinita. Infinita. Isso não é irracional, isso é completamente racional, completamente abarcável pelo raciocínio. Se é plausível concluir que sequências infinitas existem, então por que não seria igualmente plausível inferir que o nexo de causalidade também existe de modo infinito? Não é óbvio dizer que o nexo de causalidade é infinitamente irracional, ou é irracional por ser infinito. Então essa é uma segunda objeção ao argumento. Uma terceira objeção é idêntica à terceira objeção anterior, isto é, quanto à limitação da conclusão. Isso aqui eu adoro. O argumento não permite inferir que o Deus dos teístas seja a causa para o início do universo. Esse Deus pode ser poderoso, mas não há por que dizer que ele é onipotente, por exemplo, ou onisciente, por exemplo.
o que é um requisito para o Deus dos teístas, né? Quando esse argumento é muito utilizado pelos teístas, os teístas são aqueles que acreditam que existe um Deus onipotente, onisciente e onipresente, né? Esse é o teísmo. É um Deus com essas características. E geralmente esse argumento é usado por eles. Eu poderia acrescentar aqui criador, como o próprio Bruno Perini fala, né? Esse Deus não precisa ser criador. Ele não precisa ser criador. Ele pode ser o início do nexo. Nem todo início de nexo é criador. Nem todo início de nexo é criador. Ele também não precisa ter todas as outras características do Deus teísta. Além disso, sequer é logicamente necessário que seja um Deus. Esse iniciador, ele não precisa ser uma unidade. Por que ele não pode ser um conjunto que se autocomplementa? Como são os orixás. Os olímpicos não, né? Porque os olímpicos na mitologia grega já são posteriores. Mas, por exemplo, a descrição mitológica do Hesíodo, lá na Teogonia, livro do Hesíodo chamado Teogonia, é que os deuses primordiais são 4 e não 1. Gaia, Tártaro, Caos e Eros. Os 4 vieram juntos e são iniciadores ali do duelo de causalidade. Por que é 1 em vez de 4? Por quê? Por quê? Logicamente falando, não dá para inferir por que é 1 em vez de 4. Você tem que argumentar. Quais são as evidências para que seja 1 em vez de 4? Percebe? Então, aqui são 3 breves maneiras de você ver a problemática toda de ser convencido por esse argumento. Esse argumento não é lógico, no sentido de, nossa, ele é completamente irrefutável. Ele pode ser coerente em si mesmo, mas tem muita coisa dentro dele que precisa ser esclarecida e que não é óbvia. O que, no caso aqui, não permitiria que um agnóstico, como diz o Bruno Perini, vire alguém que crê num Deus, ainda mais num Deus criador. Essa aula está no núcleo de formação filosófica, está lá no módulo sobre filosofia da religião, no Introdução Geral à Filosofia. Se você quiser conhecer o núcleo de formação filosófica e se tornar meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser que eu reaja a outro vídeo que tenha conteúdo filosófico, coloca aqui nos comentários a sua sugestão, que eu vou pensar com carinho em fazer um vídeo sobre isso. Tá bom? Não se esqueça, você é o que pensa e fique com Sócrates.